Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Ibov, Cibersegurança e Criptomoedas. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, ative as notificações, se inscreva no canal. Vamos falar aqui sobre o Runix Gateway Tor instalado para Kali, Debian, qualquer Linux, até o Windows funciona, mas eu não vou fazer sobre o Windows aqui, porque o Windows não presta para anonimato, ele é um sistema fechado, assim como a Apple, os sistemas da Apple também são sistemas fechados, são perigosos por isso. E se você for hackeado, você continua invisível, porque você usa um gateway isolado. Então, tem no meu canal o vídeo do Runix Gateway, o primeiro vídeo da playlist do Tor, você tem lá o Runix, é o primeiro vídeo do Runix que tem aqui no canal, que explica como instalar, como usar os fundamentos, toda a teoria dele. E nós aprendemos no primeiro vídeo como usar o Workstation. Onde o Workstation ele fica isolado do Gateway, do Runix Gateway. O Runix Gateway roteia o Tor para o Runix Workstation e ficam isolados. Então, se invadirem o Runix Workstation, você continua anonimizado pelo Tor. E o atacante vai ficar preso dentro dessa máquina virtual e não vai conseguir sair para desativar o Tor do Runix Gateway e saber o seu IP real e saber sua localização e desanonimizar você. Claro que dentro do Runix Workstation não pode ter nenhum metadado seu. Você tem que se escrever de maneira diferente, você tem que movimentar o mouse de maneira diferente. Que não seja o mesmo fingerprint de movimentação de mouse seu, de escrita sua, fotos suas, escritos seus, tudo que te identifica não pode estar dentro dessa máquina também, certo? Mas além disso, você tem, se invadirem essa máquina, eles não conseguem saber seu IP porque você está com um gateway isolado Tor. Ele teria que invadir essa máquina, desativar esta máquina e saber para conseguir ele precisa invadir essa máquina para tentar desativar essa camuflagem do Tor. Em resumo, a grosso modo. Se ele não consegue invadir essa máquina porque ele está isolado, ele não consegue fazer isso e você permanece anônimo, mesmo sendo hackeado, mesmo tendo uma backdoor aqui dentro, ou se for explorado uma vulnerabilidade, estão aí dentro, não tem como ele sair daqui, pelo isolamento das máquinas virtuais. Agora, o Unix Workstation é limitado. Você não tem como instalar programas diferentes, usar outras ferramentas das que tem aqui dentro. Usando em máquina virtual você não consegue conectar pendrive aqui dentro. Teria que fazer modificações avançadas dentro do Runix Workstation para você criar uma espécie de disco virtual. Conectar aqui dentro dessa máquina, porque não dá para conectar pendrive por segurança, ele é projetado para não permitir conexão de pendrive aqui dentro. Exatamente para ficar virtualizado, porque se você conecta pendrive aqui dentro, você pode infectar a máquina e tem outros problemas de anonimato mais avançados que não dá para explicar neste vídeo. Então ele não deixa conectar pendrive aqui, nenhuma mídia de armazenamento. Então você teria que criar um disco virtual, fazer configurações no .xml aqui da Workstation para adicionar esse disco virtual e aqui você colocaria arquivos. Então você teria que usar uma VM1 para conectar o pendrive na VM1, que é diferente dessa Workstation, anexar esse pendrive virtual, entre aspas, ou mídia virtual, entre aspas, que a gente tem aqui. Uma mídia virtual, um disco virtual. Conectar esse disco virtual com configurações avançadas nessa VM, copiar o arquivo para cá, depois conectar isso para o Workstation, onde antes tem que fazer uma configuração avançada para permitir essa configuração, essa possibilidade e transmitir o arquivo para ela com segurança. Ou seja, é bem complicado. Então, às vezes você precisa de uma máquina virtual normal, como um Kali, como um Windows, um Ubuntu, que vai permitir eu conectar o pendrive nela para fazer operações, para pegar arquivos. Ou eu posso conectar o pendrive só quando eu estiver offline. Nem quando eu estou offline eu consigo conectar o pendrive aqui para colocar arquivos aqui.
ou para retirar arquivos aqui. Então você perde usabilidade usando 100% Workstation, além de ter problemas para instalar novos softwares. Então, como usar o Unix Gateway para ter o mesmo poder de anonimato, usando o Unix Gateway e Unix Workstation, mas tirando o Workstation e usando o Kali Linux, o Debian normal com algum programa instalado, um Telegram instalado nessa máquina, que é um Telegram anônimo e precisa de um gateway isolado Tor para ter esse anonimato do Unix, etc. Então vamos aprender a como conectar outras máquinas virtuais com Linux, seja máquinas virtuais normais, sistemas Linux normais ou sistemas amnésicos de pendrive que são amnésicos, que rodam Linux ou outros tipos de Linux que vão ser roteados pelo Gateway Unix para ter essa vantagem de segurança e anonimato. Então, o Unix Gateway, você tem que configurar ele. Você tem que ativar a rede default, a rede Unix External e a rede Unix Internal. Que na realidade são breeds, né, aqui. São espécies de breeds aqui que ele usa. E eu devo conectar o Kali Linux ou o Ubuntu ou algum Debian amnésico que você esteja usando, que você criou, outro sistema operacional Linux, você deve conectar, até o Windows de máquina virtual você deve conectar no Unix Internal. Nesse Unix Internal, para você receber o roteamento do Unix Gateway. Igual é feito com o Unix Workstation, só que o Unix Workstation já está automático. Isso já está configurado nele. Então, se eu venho aqui no Unix Workstation, detalhes da conexão, perdão, vou dar uma abertura aqui, exibir, detalhes, aqui em rede, ó, rede virtual Unix Internal, que é uma rede isolada. Então o Unix Gateway vem configurado com essa conexão e internamente dentro dele está configurado um IP manualmente, que a gente vai ter que fazer com qualquer outra máquina. Então com o Kali aqui, eu vou ter que entrar aqui dentro, detalhes, aqui na placa de rede, tá na rede NAT, não vai ser roteado pelo Unix. Se eu coloco Unix Internal, eu serei roteado pelo Unix Gateway. Só que eu vou precisar dentro da máquina fazer a configuração de IP manual para que o Unix roteie, para que aceite a conexão Tor do Unix Gateway. Vamos ligar aqui então o nosso Kali Linux e vamos estabelecer o setup. Vamos logar aqui. E o que você vai notar aqui? Ele não vai se conectar na internet. Ele vai tentar, mas não vai conseguir se conectar. Por quê? Internamente dentro dele, você não tem as configurações de IP corretas. Ó. Então ele está tentando buscar a internet e não consegue. E você precisa fazer configurações dentro do Network Manager. Então o seu Linux tem que ter um Network Manager para você configurar desse jeito. Ou seja, o comando do Network Manager do Network Manager aqui é o nm connection editor, tá? E tem que ter um Network Manager instalado no seu Linux. Se você não tem um Network Manager instalado no seu Linux, para fazer esse setup usando o método que eu estou explicando,
você tem que instalar o Network Manager antes no seu Linux. No GNOME, tá? Você tem aí o apt install Network Manager GNOME. Ou Network Manager, né? Então você usaria o comando sudo apt install Network Manager e Network Manager GNOME. Instalando os dois ali e você teria acesso a tudo. E provavelmente esse comando que a gente está usando aqui, ele vai funcionar. Ó. nm-connection-editor. Então, qual é a minha conexão que eu tenho disponível? Essa com 1 no meu caso. Mas pode ter uma conexão padrão com qualquer outro nome que já vem no seu Linux, que está aí no seu Linux, que você está acessando. Dando 2 cliques nela, vai abrir aqui outra tela. E eu tenho que ir no IPv4 Settings. Eu tenho que adicionar manualmente o IP, ou seja, está automático, ele não vai receber. Então o que eu faço? Eu coloco manual e vou adicionar IPs aqui dentro. Quais são os IPs que eu tenho disponível dentro da rede do Runix? O Runix Gateway, se a gente entrar aqui dentro dele e dar o comando, deixa eu ver aqui o view, dar o comando aqui IPA. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho essa rede aqui, o FO0 e o FO1. Certo? Essa é a rede. Esse é o Runix internal. Esse aqui é o Runix internal da qual eu conectei a máquina Kali Linux. Então, o Kali Linux ou outra máquina que você esteja usando precisa utilizar IPs vindos desse gateway, dessa rede, desse roteador, entre aspas, virtual de Tor que nós temos aqui. Ou seja, tem que vir da rede 10.152.152.10. Né? Olha lá, 10.152.152.10, que é do Runix. Tem que ser dentro dessa rede. Então, a partir desse IP, quais IPs eu posso receber dessa rede? Posso receber o final.11, final.12, final.13, final.14. Então, por exemplo, para essa máquina Kali Linux, eu vou cadastrar final 11. Eu vou abrir uma outra máquina virtual. Eu vou fazer o mesmo procedimento, abrir o Network Manager e cadastrar com o IP 12. Outra com IP 13. E assim sucessivamente. Até o máximo de IPs que é possível de acordo aqui com o netmask dela. Né? Daí você tem que entender de rede para saber o máximo de IPs, qual o range máximo de IP que você pode usar, etc. Mas eu acho difícil você cadastrar 100, 200 máquinas virtuais, acho difícil, né? Você vai cadastrar no mínimo aí 4, 5 e olhe lá, talvez só 2 ao mesmo tempo. Talvez você tenha só o Runix Gateway, né? Talvez você tenha somente o Runix Gateway e mais 2 máquinas. Então você vai cadastrar o final.11 e final.12, certo? Deste IP aqui. 10.152.152.10 tem que ser dentro dessa rede. E se você estiver com o Runix Workstation ligado, tá? Eu estou com o Runix Workstation ligado e eu vou ligar outra máquina e quero me conectar ao Runix Gateway. Daí você tem que ver qual é o IP que o Runix Workstation tem. Provavelmente deve ser o 11, tá? Final 11 provavelmente deve ser. E daí você tem que colocar outro IP disponível. Seria o 12, por exemplo, se são apenas 2 máquinas que serão conectadas ao Runix Gateway. Então vamos lá dentro do Kali Linux a cadastrar o IP. Aí eu vou aqui abrir aqui, ó. E vamos. Espera aí.
Pronto, aqui a gente vê melhor, visualiza melhor. Então o IP é 10. O gateway, peraí, deixa eu só. O gateway aqui, ele é o 10.152.152.10. 10.152.152.10. A máscara de rede é o /18 aqui. Então a gente coloca 18. Então o netmask é o que? É o que vem depois da barra. E o address é o IP que eu vou atribuir manualmente para essa máquina. O 10.152.152, final, ponto 10 é o do Runix Gateway, ponto 11 é o meu. Se já estiver usando alguém ponto 11, eu coloco o outro que está disponível. 12, 13, 14, o que eu quiser. Eu vou colocar 11 aqui para facilitar, já que é só essa máquina. Isso aqui eu vou deletar, né? Agora sim. Ó, tá salvo, ó. Já vamos ver se vai conectar. Daí depende se o Runix Gateway ele está em funcionamento mesmo. E às vezes ele trava, daí eu tenho que restartar ele, né, para pegar. Eu também posso vir aqui, dar um restart nele aqui, ó, né? Posso dar um restart aqui na rede Tor. Bom, o Tor não estava funcionando, eu dei um restart aqui na máquina. Vi aqui e coloquei, escrevi Tor aqui e fui no Restart Tor GUI, ou você vem aqui no Tor Control Panel aqui, Restart o Tor, etc. Para ver se funciona, ou restarta o Runix Gateway completo, desliga a máquina, restart, etc. para ver. Aqui está conectado. E para a gente está parecendo que está conectado, certo? Vamos lá. IP root, para mostrar se a gente está sendo roteado. Estamos sendo roteados pelo mesmo IP que tem aqui no Runix, ó. Desse gateway, esse gateway, que seria um roteador Tor isolado, que é o Runix Gateway, está roteando isoladamente a rede Tor para a nossa máquina Kali Linux. Pelo IP root você checa isso. Então tá funcionando, tá roteando, né? IP A, a gente manualmente nós colocamos pelo Network Manager o IP.11. Você pode fazer essa mesma coisa que eu estou fazendo, você pode fazer com o Windows. Qualquer máquina do Windows, só que o Windows vai ser diferente a configuração. Procura na internet como configurar IP manual para IP estático manual, colocar gateway, colocar netmask, tudo manual no Windows. Daí ele vai te ensinar como fazer isso. Só que o Windows é uma porcaria para anonimato, mas se você precisar querer um pouco de uma tentativa de anonimato no Windows, você pode, né, eu não recomendo para operações de anonimato sensíveis no Windows. Mas você pode configurar isso para qualquer máquina, se for máquina virtual. Tem que ser máquina virtual. E agora, vamos ver o IP aqui do Kali. Vamos ver aqui o IP do Kali, se está na rede Tor mesmo. Vamos checar se está vazando DNS, etc. Está um pouco lento. Acho que eu estou usando pouca RAM que eu configurei. Então vamos no site check.torproject.org, check.torproject.org, e vamos checar se está sendo roteado pela rede Tor. Vamos ver. Ele pode dar umas travadas, tal, etc. Conexão Tor pode estar um pouco ruim também. Pronto. Conectado à rede Tor pelo Runix Gateway roteador Tor isolado.
Se invadirem esse Kali Linux, se eu não tenho nenhum metadado meu, se a minha digitação aqui dentro ela é diferente da minha digitação normal, então não tem fingerprint da minha digitação que eu uso, a maneira como eu digito, como eu escrevo, a maneira como movimento o mouse. Também pode ser usada por governos para tentar te identificar, porque nas redes sociais você mexe o mouse de um jeito, isso é um fingerprint, isso é uma impressão digital. E não pode ter nenhum dado, nenhum documento com metadados seus que identifique você, ou que deixe você como suspeito. Então, é esse arsenal comportamental e de atividades que você tem que ter dentro dessa máquina. Não basta somente ter o Runix Gateway te ajudando, impedindo que o invasor que vai entrar dentro dessa máquina saiba o invasor que vai estar dentro dessa máquina não vai conseguir desativar o Runix Gateway para saber o seu IP normal, o IP real, para te localizar e saber quem você é. Se o Tor fosse rodado dentro do Kali Linux pelo Tor Router ou Tor Bridger, ou usando proxy chains, o atacante, até o Tails, né, dentro do Tails, tudo bem que não tem o root, ele não poderia desativar o firewall, mas ele pode usar outras técnicas para remover o IP e desanonimizar você, usando outras técnicas avançadas. Mas dentro, usando o Runix Gateway, não. Só que não pode ter metadados seus aqui dentro. Você tem que modificar a maneira como você digita, escreve, a forma como você movimenta o mouse tem que estar estrategicamente diferente. Porque se tem uma backdoor aqui dentro, ou se alguém invade aqui dentro, coloca uma backdoor, ou tem uma possibilidade de zero click por algum aplicativo que você esteja usando, ele vai hackear você, entrar na sua máquina, e por esses dados, mesmo não sabendo o seu IP real, porque você está usando o Runix Gateway, mas por esses metadados ele vai conseguir identificar você. Então é muito mais complexo ser anônimo do que vocês imaginam. Não é só colocar o Tor aqui ou usar o Runix e tá tudo certo. É bem mais complicado você conseguir ser anônimo, ou seja, você tem que ter um plano, uma estratégia onde, se você for hackeado, se você for vítima de uma backdoor governamental ou de Big Tech, seja lá de fábrica ou não, de fábrica em programas, de hardware, sei lá, não importa, né? Como você vai ser vítima da invasão. Você tem que ainda ter um backup para garantir a sua identidade oculta. Ou seja, mesmo invadido, você continua invisível. O Runix permite isso. O problema é que não pode ter metadados seus aqui dentro dessa máquina. Então existem cuidados muito mais avançados, ultra avançados, que mesmo usando isso aqui, você ainda não consegue total defesa contra metadados seus que podem vazar. Só que é difícil explicar nesse vídeo. O QBIS mata tudo isso. O sistema operacional QBIS, ele tem o Runix que vai fazer isso aqui que a gente está vendo por padrão, mas usando o QBIS e usando uma virtualização de tudo. Tudo é virtualizado. As placas de rede são virtualizadas, os USBs, as mídias de armazenamento são virtualizadas. Tudo é virtualizado. Então não existe metadado nenhum. Mesmo quando você opera normal, coloca arquivos aqui dentro dessa máquina. Só que é complicado explicar, é muito complexo e é complicado explicar. Então tá aqui. Você pode, a mesma coisa que foi feita com o Kali Linux, você pode fazer com qualquer outra máquina Linux do mesmo jeito e tende e vai funcionar. Então tá aí, pessoal. Tem um outro Linux aqui, que é um Linux Debian, que não é o Kali Linux. Ele tem um Network Manager instalado nele também. A gente está com o Muvad Browser aqui, sem proxy nenhum. Temos já o Runix Gateway instalado nele. Já está sendo roteado pela rede Tor com Gateway isolado. Então essa máquina aqui, se invadirem essa máquina, se eu não tenho metadados meus, a maneira como eu movimento o mouse, a maneira como eu escrevo é diferente. Então tá tudo camuflado contra fingerprint de digitação ou fingerprint de movimentação de mouse, que eu explico em vários vídeos, artigos que eu fiz.
não tem arquivos meus aqui, não tem nenhum metadado meu dentro desta máquina, tá? E o que acontece? Essa máquina, vindo aqui em exibir, eu configurei ela aqui para a rede Unix interna, rede isolada, certo? Então ela vai receber a conexão do Unix. E dentro do Network Manager, indo lá naquela mesma configuração, cadê o... Pelo comando nm-connection-editor, né? Aqui dentro, lá em configurações, eu coloquei um IP para essa máquina, coloquei o ponto 15. Para a máquina primeira, que foi o Kali Linux, coloquei ponto 11. Ponto final, ponto 15. 10.152.152.15. Máscara de rede 18, como tem aqui, né, no Unix Gateway. E o IP do Unix Gateway, que é o roteador Tor virtual que a gente tem aqui isolado, 10.152.152.10, que está aqui. Salvamos, fez a configuração, iniciou a rede aqui, pronto, está conectado pela rede Tor. Então, o que acontece? Você pode usar pendrives ISOs amnésicas, tá? Como essa ISO aqui, né? Como essa ISO amnésica aqui, que é um Debian amnésico voltado para segurança e para anonimato. Tem a NinVPN instalada nela aqui, padrão. E você pode usar essa máquina totalmente antiforense. Ou seja, tudo que for produzido aqui dentro, você pode instalar um Telegram, um SimpleX, o Session aqui dentro. Você pode criar uma máquina que já vem com esses aplicativos, ou um só, ou dois. E você pode fazer sua comunicação roteado pela rede Tor, onde, usando o Unix Gateway, fazendo essa configuração dentro de um sistema amnésico. Se hackearem você está protegido pelo Unix Gateway, que está isolado dessa máquina invadida. O invasor ficará preso aqui dentro. E você ainda tem a amnésia, ou seja, você pode, ao desligar a máquina, tudo vai sumir na memória RAM, porque ela opera 100% da memória RAM. É um sistema operacional que eu criei, um modelo aqui, sistema operacional que eu criei, amnésico, e que pode ser integrado com outros aplicativos para alguns clientes que têm interesse em personalização de ISOs amnésicas. Eu faço esse trabalho aí de produzir e criar ISOs amnésicas com esse objetivo. Então posso rodar o Kali Linux dessa maneira, usando o Unix. Posso usar uma outra ISO amnésica, que tem a amnésia contra os ataques forenses, como esta aqui, exemplo, que eu estou mostrando para vocês. Este modelo que eu tenho aqui, que tem a NinVPN, mas eu posso usar o Unix também, opcionalmente, para ter mais segurança, para que eu tenha um gateway isolado. Se eu sou invadido, eu continuo invisível, porque o Tor me protege. Leandro, eu quero usar o Tails junto com o Unix. Não dá, porque daí seria Tor sobre Tor. Seria Tor sobre Tor. E o problema é que quando tem Tor sobre Tor, porque o Unix Gateway vai gerar o Tor. Quando você vai para o Tails e faz esse esquema aqui de configuração, o Tails não vai funcionar, porque vai ficar Tor sobre Tor e vai dar travamento, vai travar e não vai funcionar. Às vezes funciona, às vezes não funciona, então vai dar problema. Por isso, não dá para usar, então você teria que usar o Tails com o roteamento do Tor internamente vindo do Tails, roteamento interno pelo próprio Tails. Se você fosse invadido, o atacante, dependendo dos privilégios que ele tem, ele conseguiria talvez desanonimizar você, desligando as configurações de roteamento pelo Tor e conseguindo saber o seu IP real e desanonimizando você. Então esse setup aqui é superior ao Tails quando você é invadido. Se essa máquina aqui ela é invadida, o atacante não consegue acessar essa máquina aqui
isolada que está roteando o Tor para essa. No Tails, ele consegue dependendo dos privilégios dele. Certo? E antes, você tinha somente o Unix Workstation limitado. Você não tinha outros programas, você não tinha... Você não pode instalar nenhum programa, você não pode conectar pendrive dentro dele, você não pode fazer instalação de novos aplicativos. Dentro dele, talvez, a nível de root, você não consegue instalar nada a nível de root, de super administrador, porque ele vem bloqueado com o super administrador, o Unix Workstation. Então você tem que usar outras máquinas personalizadas para atender suas necessidades, mas usando o Unix Gateway. Tá? Tanto que eu, particularmente, nem uso o Unix Workstation. Às vezes uso, mas uso mais outras máquinas personalizadas com perfis e estruturas diferentes, mas usando o Gateway Unix, o roteador Tor virtual, Gateway isolado, para ter esse esquema de segurança robusto. Agora, um outro problema, tá? Que o Qubes resolve e esse esquema não resolve. Para que você mantenha anonimato total, o que você tem que fazer? Usar o Unix Gateway, usar outra máquina, que no nosso caso a gente está usando um Debian amnésico aqui, que é um dos Debians, um modelo de Debian amnésico que eu criei, e eu posso instalar qualquer outra coisa aqui, caso um cliente me peça, etc. Eu faço esse trabalho para ele. E eu não posso conectar pendrive aqui, por quê? Se eu conecto pendrive aqui, eu tenho o problema do serial number. Serial number, tá? Pendrive, HD externo vai ter o serial number. O serial number ele fica em notas fiscais de alfândegas, de transportadoras, de notas fiscais de transportadoras, de fornecedores, até chegar na loja. E quando o lojista te vende, tem nota fiscal para todos esses serviços. Então, se um invasor entra nessa máquina, ele pode, sem poder de root, se ele domina o seu usuário normal, sem poder de root, com comandos muito simples, ele consegue saber o serial number por vários comandos, serial number dos pendrives que estão conectados a máquinas e até nos logs. Eu descobri, estudando, que até nos logs fica o serial number registrado. Então, se você conectou 10 pendrives ou 10 pendrives e 5 HDs externos, o serial number vai estar nos logs por meio de uma estratégia forense de análise de logs de serial numbers de pendrives, HDs que foram conectados no Linux. Então, mesmo que você tenha removido esses pendrives e esses HDs, fica nos logs. Por padrão, o Linux faz isso. O Windows deve fazer isso e muito pior para registrar log disso. E pelo serial number do HD, do SSD, de tudo que você está conectando externamente, mas na máquina virtual, quem invadir essa máquina, se está com o Unix Gateway, ele não consegue saber quem é você. Porque ele não consegue desativar o Unix Gateway, porque está isolado, mas ele tem esses logs do serial number. Do HD, do pendrive externo, HD externo, etc., que você conectou na máquina, tem os logs que você pode acessar sem privilégio de root. Eu poderia demonstrar aqui, mas demoraria muito, então tem que falar só o que acontece. Mas eu posso provar por experiência que isso ocorre, etc. Um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso. E muita gente não sabe disso que eu estou falando aqui. Muito profissional de cibersegurança, que tem diploma, que tem certificação, ele não sabe disso. Certo? Ele não sabe disso, infelizmente. Poucos sabem, né? Então, se é um agente governamental que invadiu você, pelo serial number ele te pega. Porque ele vai ter acesso, autoridade para pegar notas fiscais e rastrear nos dados da Receita, nos dados das alfândegas, nos dados de fornecedores, onde que aparece esse serial number em todo o país, por exemplo. E ele vai descobrir que foi parar numa loja e foi vendido
esse pendrive num certo dia. Vai nas câmeras, vai em outras notas e vai checar que está relacionado a um certo cartão de crédito ou a um certo cartão de débito seu. Ou pelas câmeras vai descobrir, aliás, pelo CPF, porque se você compra um equipamento, principalmente caro, um HD caro, você vai dar o seu CPF para você ter direito à garantia, senão você fica sem garantia. E tem as câmeras também que filmou no dia. E eles vão conseguir investigar e saber que esse serial number foi parar, é de um pendrive, é de um HD externo que você comprou. Ou que alguém comprou e depois alguém te vendeu manualmente. E investigando vão descobrir isso. Se manualmente, depois da loja, se manualmente esse pendrive ele passou para a mão de 10 pessoas, dá para investigar e descobrir que você é o último proprietário desse pendrive, desse HD externo. E daí vão descobrir que aquela máquina que invadiram, que está com uma backdoor governamental, vão descobrir que é você. Então olha só um metadado crítico que ninguém sabe. E o sujeito está colocando pendrive aí nas máquinas. E se invadirem a sua máquina, vão conseguir descobrir que é você. Mesmo estando com o Runix Gateway. Então o que você tem que fazer para evitar evitar problemas desse metadado do serial number? Você vai ter que, infelizmente, criar um disco virtual, conectar aqui nessa VM. Mas antes de conectar esse disco virtual nessa VM, você vai colocar os arquivos aqui dentro por meio de uma outra VM. Vamos colocar a VM2. Você conecta esse arquivo, esse disco virtual nessa VM, conecta o pendrive que tem serial number nessa VM, que está offline. Você tem que criar o arquivo virtual, você tem que fazer configuração complexa no XML ou você pode manualmente fazer uma configuração ali, mas é um pouquinho, tem que entender do que está fazendo, é bem técnico, para conectar essa mídia virtual de armazenamento que você criou para a máquina virtual KVM, se conectar nessa VM2 que fica sempre offline. E nessa VM2 você conecta o pendrive, vai ter o serial number registrado aqui, mas ela é offline. E você conectou nessa mídia de armazenamento virtual que não tem serial number nenhum, simplesmente uma UID aleatória que o sistema criou para ela, não tem serial number. Daí, depois de você fazer essa tática, você pega os arquivos aqui da mídia virtual e conecta na VM que está conectada com o Runix. Então todos os arquivos de pendrive HD sempre vão se conectar por essa VM, que vai se conectar nesse dispositivo virtual, que não tem serial number, e depois dessa VM aqui, a gente sempre vai acessar os arquivos por meio do disco virtual do qual não tem serial number. Então você aniquila, massacra o metadado do serial number que vai te desanonimizar. Então você precisa criar esse esquema complexo, essa estrutura complexa para você aniquilar todos os metadados. E tem que saber, tem que entender, e é bem complicado de fazer, mas muito complicado de fazer para o usuário leigo, mas tem que fazer. Então não basta somente usar o Runix e usar uma máquina virtual conectada ao Runix. Se me hackearem, não vão saber quem eu sou. Se eu digitar diferente, se eu movimento o mouse diferente, não vão saber quem eu sou. Opa, se você conectou pendrive aqui dentro, o serial number é um metadado que agentes governamentais vão conseguir saber que é você, ou algum hacker criminoso que te hackeou, que tem contato com governos corruptos, policiais corruptos, e eles vão investigar se ele pagar dinheiro para eles, e eles vão dar esses dados legalmente para ele, e ele vai saber que é você. Então você tem que usar esse esquema complexo para aniquilar o metadado do serial number do HD, do pendrive, etc. Bem complicado, não tem usabilidade nenhuma, tá? Não tem usabilidade nenhuma fazer isso, mas tem que fazer isso. Com o Linux, usando o Runix Gateway mais outra máquina, você consegue
fazer isso de maneira bem complexa. Com o QBIS-OS, ele já faz isso automaticamente. O QBIS-OS ele já aniquila o serial number, o metadado do serial number. Além de usar o Unix, ele aniquila o metadado do serial number que eu acabei de explicar para você. Além de usar o Unix, o QBIS-OS. Só que ele é diferente do Linux e é mais complicado de usar. Mas ele já faz esse esquema de virtualização de serial number. Ele virtualiza tudo. Virtualiza placa de rede, MAC de placa de rede. Não aparece. MAC de placa Wi-Fi não aparece. Placa de rede não aparece. De serial number de HDs, pendrives não aparece. Não aparece nada. Porque tudo é virtualizado. Tem um monte de camada que é virtualizado. Então o leigo vai usar o QBIS, ele não erra. Esse erro que eu acabei de explicar para vocês, que muitos experts em privacidade, anonimato aí, que se dizem experts, ninguém explica isso aqui para você. A maioria não explica isso para você, porque eles não sabem. Porque é bem avançado isso aqui. Né? Eu não encontro essas informações em artigos, em fóruns. Eu tive que descobrir tudo isso sozinho. Né? Então o pessoal não sabe dessas coisas. E infelizmente estão cometendo esses erros e serão pegos. Tá? Com o QBIS você tem uma robustez de anonimato absurdo, mas infelizmente é difícil de usar. Você tem que ter um computador melhor, tem que ter recursos. E se você for usar o QBIS, você vai ter que usar o QBIS, mas o QBIS não vai dar para você usar outras coisas, então você vai ter que ter outros PCs para fazer essas outras coisas. Porque não vai dar para fazer tudo no QBIS. Mas vale a pena, ao máximo que você puder, fazer tudo dentro do QBIS. Por conta dessa estrutura de segurança dele. É o melhor, é superior ao Tails ele. Só que ele tem um defeito. Ele não tem a amnésia 100% da RAM do Tails. Ele não tem isso. As disposables QBIS do QBIS são chamados de QBIS, as VMs que tem dentro do QBIS. E essas VMs que estão dentro do QBIS, tem umas que são chamadas disposables, que elas se autodestroem quando você desliga. Elas não são amnésicas antiforense igual o Tails. Esse é o problema. E quando você vai rodar o Tails dentro do QBIS, ele não tem compatibilidade, então você não consegue usar pendrive, conectar pendrive, transferir arquivos de uma VM para o Tails, porque não tem compatibilidade. Então ele tem essa deficiência antiforense. Então quer dizer, infelizmente, a gente não tem tudo perfeito, né, para a gente usar aqui dentro do QBIS. Não temos tudo perfeito para usar. Mas existem maneiras avançadas de usar as máquinas, bem complexas e bem complicadas de trabalhar, mas dá para usar. Dá para usar o QBIS com a amnésia do Tails, só que é bem complicado para desenvolver isso. Eu vou estudar como desenvolver isso para resolver esse problema. Então é isso, pessoal. A apresentação que demora, mas existe uma informação ultra técnica aqui. Vocês não vão encontrar em outros vídeos, fóruns. Você não encontra essas informações, ou se encontra é muito raro. Então fique esperto, tá? Você vai usar Unix Gateway com outra máquina Linux, cuidado com o serial number dos pendrives e dos HDs. O ideal é usar um disco virtual. Daí eu vou fazer vídeo aqui ensinando como criar discos virtuais e usar para conectar esses discos virtuais com arquivos dentro de uma máquina que está conectada ao Unix Gateway para eliminar esse problema. Mas é bem chato de fazer, usabilidade zero, mas é necessário. Tá? Então quando eu puder eu vou fazer o vídeo, vou ficar por aqui, pessoal. Compartilhem, ajudem no crescimento do canal, deixem o feedback para vocês. Vou ficar por aqui, obrigado, até mais. Vivemos em um mundo onde nossos dados estão constantemente em risco. Vazamentos de informações, ataques cibernéticos e a vigilância incessante são uma ameaça real em um cenário onde o invisível é inatacável. A anonimidade online nunca foi tão crucial. Você já imaginou como seria navegar na internet e negociar criptomoedas sem deixar rastros? Apresentamos o curso definitivo para seu anonimato total em exchanges e na
navegação online. Aprenda táticas de guerra avançadas de anonimidade usando a rede Tor. Descubra como aniquilar rastros físicos na sua máquina e esconder suas atividades online, tornando sua presença na web praticamente invisível. A vulnerabilidade pouco conhecida do rastro deixado pelo aplicativo D2FA, usado em exchanges, e-mails e outros sites. Aprenda a criar e-mails e contas anônimas em exchanges, onde o rastro inevitável do 2FA será eliminado com a amnésia do Tails Linux OS, protegendo você contra qualquer ataque físico usando nossas táticas cibernéticas antiforenses novas. Descubra o algoritmo de anonimidade que permite que você permaneça anônimo após comprar criptomoedas, mesmo se for identificado durante o processo. Aprenda a contornar o registro em exchange sem KYC usando a técnica Bait IP Ghost. Esta estratégia inovadora permite que você se mantenha protegido pelo Tor, mesmo que a exchange não o permita diretamente. Crie perfis fantasmas em redes sociais centralizadas e mantenha sua identidade protegida pela rede Tor, mesmo quando a rede Tor é censurada. Não espere até que seja tarde demais, proteja sua privacidade e segurança online agora mesmo. Inscreva-se no nosso curso e torne-se invisível para garantir sua segurança digital. Clique no link abaixo na descrição do vídeo e dê o primeiro passo para o anonimato.